Oi, sou o professor Rogério. Bem, essa é a segunda aula da trilogia, né, voltada aos povos ocidentais, aos povos orientais. Na primeira aula nós falamos sobre a Índia, né, da formação da Índia desde os primórdios, né, de 3 mil anos antes de Cristo até a formação das castas, das religiões, das contribuições que eles tiveram para nós. E hoje nós vamos dar seguimento nessa trilogia e nós vamos trabalhar agora a China antiga, né? Então, como é que a China ela colaborou, né, para a nossa sociedade atual, né? Então, hoje nós temos uma visão da China como uma cidade, como uma civilização, né, tecnológica, uma, assim, uma civilização, né, que ela tem pouco a nos oferecer, né, até mais ou menos até a segunda metade do século XX. Então, e nós vamos ver a sociedade chinesa, então a China antiga, a sociedade milenar que tanto, né, colaborou para a humanidade. Então, a China, né, é uma das sociedades que ela vem dando continuidade no seu modelo social e ela quase não sofre transformações desde a antiguidade. Então, nós temos vários exemplos, né, que nós vamos discutir um pouquinho aqui, mas nós vamos focar apenas na China antiga, né, na China até mais ou menos por volta do Grande Império. Bem, então a introdução. Então a China, né? Então a China ela teve 3 dinastias que governaram, né, o período da antiguidade, né? Iniciando no segundo milênio antes de Cristo, né? E no ano 221 antes de Cristo, né? Todos habitavam ao redor da bacia do Rio Amarelo. Então os Xias, os Shangs e os Zhou, né? Foram responsáveis pelo processo de ocupação do território chinês e pela formação étnica do país. Né, então, uma das coisas também que se caracteriza muito para as civilizações antigas, se nós levarmos em consideração desde quando a gente começou a estudar a formação das primeiras civilizações, eles sempre vão se desenvolver à margem de grandes rios, né, grandes rios para a produção agrícola. Bem, então, antes mesmo da influência das dinastias por volta de 2.900 anos antes de Cristo, já eram registrados importantes invenções, né, creditadas aos chineses, como a roda de oleiro, né, então um grande avanço para modelar vasos. Então, ainda hoje, esse é um dos mais usuais métodos para produzir vasos de barro. Então, o que é a roda de oleiro, né? Então, é um sistema mecânico onde você tem uma roda onde você coloca argila e ao girar você consegue modelá-la, né? Transformá-la em objetos que você queira. Depois você vai colocá-la no forno e esse forno vai assar a argila. Então, a argila vai se tornar resistente. Então, qual é o porquê, né, de você ter essa prática, principalmente? É para que você possa ali depositar alimentos. Então, os alimentos e a conservação desses alimentos. Bem, então aqui nós temos, nesse primeiro momento, o mapa da China com as mais distintas dinastias e como elas vão interagir entre si. Então, a dinastia Xia, né? Então, o reino da dinastia Xia é mais antiga delas, que começa aí em volta de 2.200 a.C. e vai até 1750 a.C. Então, a região é conhecida como Vale do Rio Amarelo. Então, os historiadores têm poucas evidências reunidas sobre a permanência da dinastia Xia, que começou com o reino do Yu, o Grande, conhecido por atuar contra as inundações do Rio Amarelo. Então, a dinastia Xia vai começar a criar, né, tecnologia para conter o rio, né, para poder usar a força do rio para a agricultura, né, criando barragens, fazendo com que o rio não invadisse o território. Bem, então, por parte dos Xias, a China experimentou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da medicina. Então, os colonos construíam casas às margens do Rio Amarelo, e além do cultivo das terras, porém mantinham animais. E também nesse período que surge a seda, né? Então, confeccionada a partir do casulo do bicho da seda. Então, a seda é um tecido que já era apreciado pelo homem no Oriente e
com o passar do tempo, vai ser introduzido na Europa. Então, a seda foi um avanço tecnológico muito grande e que vai possibilitar uma rota comercial com a China. E isso foi a partir do povo Xia. Então, a sociedade, como era a organização da sociedade Xia? Então, 200 imperadores reinaram durante o período da dinastia Xia, né, teve importante papel na organização social chinesa, sendo responsável pela instituição do casamento, também o trabalho, né, precursores da escrita, e que seria aperfeiçoada com seus sucessores, a dinastia Shang, que permaneceu de 1750, né, a 1040 a.C. Então, eles vão ser responsáveis pela organização da sociedade, então, a estagmentação, qual seria a hierarquia. Eles vão estipular também a questão da instituição do casamento, então, a união de duas pessoas, e também o trabalho, né, da escrita. Eles vão começar a documentar os fatos que vão acontecendo na sua sociedade. Bem, então aqui nós temos um desses imperadores Xias. Então, aonde estava localizado o Império Xia, e aqui a forma rudimentar de escrita Xia, né, que é importante da gente ressaltar. Bem, então a dinastia Shang. Então, os estudiosos da dinastia Shang desenvolveram um sistema de escrita que era gravado em ossos de animais e peça de bronze. Então, os habitantes desse período da dinastia desenvolveram o uso de peças de bronze e um requintado sistema de organização social. Então, eles vão criar um sistema social um pouco mais dinâmico, né, com mais camadas sociais, e isso vai criar, né, uma sociedade cada vez mais desenvolvida e organizada. Bem, então, os Shang se dividiam, né, numa sociedade entre nobres, habitantes das cidades e palácios, camponeses, e o poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Então, eram politeístas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses. Bem, então, a sociedade chinesa, até os dias de hoje, eles têm um culto, né, um culto muito profundo aos seus antepassados. E isso vem desde o período Shang. Então, eles acreditavam, né, que o rei ele era um representante divino na Terra e que os seus antepassados deveriam ser, né, transformados em entidades divinas. E eles têm o culto, né, pelos mortos até os dias de hoje. Bem, então, a última capital pertencente à dinastia Shang estava situada em Anang, né, em 1300 a.C., cujas evidências só foram descobertas por arqueólogos no século passado, no século XX. Bem, então aqui nós temos mais ou menos a localização do Império Shang, algumas iconografias, né, deles, e os objetos de bronze que eles vão começar a produzir. Bem, a dinastia Zhou. Então, povos vizinhos, né, terminaram para enfraquecer a dinastia, né, Shang, né, e foram substituídos pelos Zhous, principalmente os mongóis. Né? Então, ao norte da China existia o deserto da Mongólia. Esses povos nômades vão invadir a dinastia Shang durante muito tempo e eles vão enfraquecendo, né, essa dinastia até que ela é substituída pela dinastia Zhou, né, que chega ao poder em 1100 a.C. e fica até 771 a.C. Então, antes aliados dos Shangs, os Zhou viviam em terras que hoje são conhecidas como Shanxi. Né? Então, a batalha ocorrida em 1050 a.C. marcou a queda da dinastia Shang e levou a China a um período que ficou conhecido como a Idade do Ouro. Né? A referência resumia ao modo de governar dos Zhou. Né? Então, reconhecidamente e a sua eficiência. Bem, então, nós temos aí mais ou menos onde era a dinastia Zhou, no tempo do mapa, mas nós não temos tanta influência. Então, a dinastia Zhou, ele também é reconhecido como a Idade do Ferro, né? Então eles vão começar a controlar a metalurgia do ferro e transformar o ferro em artefatos bélicos, né? Transformar em ferro em armas, né? O que contribuiu, né, para a defesa das fronteiras. Essa é a era denominada como a Idade do Ferro da China.
Então, o poder foi enfraquecido em 701 a.C., quando o rei Zou foi morto por integrantes de uma tribo vassal, de seus vassalos, né, de seus servos. Embora o filho tenha assumido o poder, né, fugiu para o leste e a influência da dinastia Zou foi fragilizada. Então, mesmo com todos os poderes das suas armas de ferro, né, lembrando que a metalurgia é o que vai dar um grande poder a essa dinastia. Então, com a morte do seu pai, né, o imperador vai fugir, isso vai fragilizar a sua dinastia. Então, aqui nós temos alguns artefatos, né, do período da dinastia, né, Zhou, no caso, uma espada, né, de ferro. Nós temos vasos de ferros e também nós temos uma iconografia voltada a esses militares. Bem, então a religião, entre muitos pontos que se destacam no período da dinastia, estava a visão do Confúcio, então o surgimento de uma religião chamada Confucionismo. Então, nascido em 600 a.C. e considerado um dos mais importantes filósofos da história chinesa e mundial. A doutrina de Confúcio, o confucionismo, incentivava a hierarquia, né, tradicional, os rituais, a piedade e o respeito aos mais velhos. Então, era uma filosofia muito voltada que é a predominância das sociedades, né, orientais, principalmente a visão, né, da hierarquia tradicional, então a questão de respeitar os mais velhos e os seus ensinamentos. Aqui nós temos a imagem, né, de um templo confucionista, né, então nós temos um período que é chamado de um grande império, então a China imperial. Em 221 a.C., né, no caso o Qin Shi Huang, né, então tornou-se o imperador da China, unificando os três, né, os territórios após 250 anos de guerra. Então, o reinado de Huang, né, dá início ao período da China imperial. É responsável pela introdução do sistema de pagamentos, de peso e medidas e da escrita. Então, ele vai começar a introduzir a moeda, né, então, que não existia até então. E ele também foi o responsável pela construção da Grande Muralha, né, então, a China imperial. Né, então, Qin Shi Huang, né, então, ele morreu em 210 a.C., e para proteger seu túmulo foi realizado, né, a construção de um templo, e junto a ele foi confeccionado vários soldados em tamanho natural de um exército de terracota, que fica, né, conhecido, né, por sua suntuosidade, né, que foi descoberto no século XX. E isso mostra a grandiosidade do seu império. Então, aqui nós temos a Grande Muralha, né, que foi erguida para diminuir a invasão dos povos mongóis à China. Nós temos os exemplares dos guerreiros de terracota e assim, uma imagem, né, desses imperadores dessa região. Então, a conclusão. As dinastias da China Antiga deram a base para a consolidação da sua cultura, estabelecendo o contato do Oriente com o Oriente Médio e a Europa, colaborando para diversos avanços para a humanidade, no campo da medicina, da alimentação, produtos de luxo, né, e na orientação marítima. Né? Lembrando que nós vamos ver que a medicina chinesa era bem estabelecida. Uma das contribuições trazidas para a Europa, que é o macarrão, que foi trazida da China pelo Marco Polo, né, ali na região de Florença, na Itália. Né, então, os produtos de luxo, como seda, né, cerâmica, porcelana, entre outros produtos de luxo, né, e a bússola, que é um artefato criado pelos chineses também. Bem, gente, então, né, nossa segunda aula dessa sociedade, né, chamada de China, ela tem a sua conclusão aqui. Né, então, nós concluímos, né, essa segunda aula. Na próxima aula, nós vamos estudar o Japão, né, o Japão antigo, como é que o Japão também vai contar com as suas contribuições. Né, então, lembrando, nós vamos voltar a falar da China um pouquinho mais no ano que vem, mas é sempre bom lembrar que a China é um país milenar e sem a China nós não teríamos tanto, né, tanta tecnologia que possibilitou, né, que nós chegássemos até o ponto de hoje. Bem, gente, então agradeço a todos, espero que todos tenham compreendido. Muito obrigado e até a próxima.
E qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp dentro, né, do horário que eu coloquei ali. Né? E mesmo assim, precisando sanar dúvidas, estamos à disposição. Obrigado e até a próxima.